Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live do quadro Eu Quero Saber. Para quem nos está acompanhando pela primeira vez, esse quadro é um quadro semanal. Toda segunda-feira, 18h30, nós viremos aqui para dar alguma informação sobre algum assunto que você mesmo possa sugerir. Então, fala pra gente, o que você quer saber? Que a gente vai atrás de um especialista para responder para você. E hoje teremos aqui o Luiz Fernando Matia, especialista em multipropriedade e turismo. Nós iremos falar sobre esse assunto que é muito relevante para Olímpia e nossa região, não é mesmo? Então, só aguardando o Luiz Fernando chegar para a gente poder começar a conversar sobre esse assunto. Então, se alguém tiver alguma sugestão sobre algum assunto, fiquem à vontade. Manda um zap, coloca aqui no comentário que a gente vai atrás de um especialista para falar sobre esse assunto que você tem curiosidade e interesse em saber. E durante a live também, alguém que tem algum comentário a ser feito ou alguma questão, fique à vontade. Vai colocando no seu comentário, a gente vai tentar ao máximo anotar as questões e responder ao final ou até durante o decurso da live, né? Então fiquem à vontade, matem sua curiosidade, porque essa live é para isso, para a gente saber tudo sobre o assunto que vai ser discorrido aqui, né? Transcorrido aqui. O Luiz Fernando chegou. Só pedir para entrar, Luiz Fernando. Pedir para participar da live. Estou pedindo para o Luiz Fernando. Olá, tudo bem? Olá. Boa noite, Luiz Bom, Fernando. Como é que boa é? Tudo noite. bem? Como é que tá? Tudo bem? Desculpa, eu tô num Prazer em lugar um ter... pouco improvisado aqui, mas prazer também, viu, mano? Não, sem problema, imagina. Aqui é bastante informal, é mais um bate-papo mesmo. Eu queria que você ficasse à vontade. Quero agradecer pela oportunidade de termos você aqui com a gente para falar de um assunto tão importante para a nossa cidade e região, não é mesmo, Luiz Fernando? Com E certeza, muito agradecer obrigado. aceitado o convite, viu? Muito obrigada. E eu queria que você ficasse à vontade para se apresentar, né, para todos e para que a gente possa começar a nossa live, que tem um monte de perguntas aqui interessantes para a gente tirar as nossas dúvidas. Tá Fica à bom. vontade, Luiz Fernando, se Bem, apresentar. primeiro, doutora Amora, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui, né, nesse momento aqui, para poder compartilhar um pouco sobre esses temas tão Eu que agradeço. importantes para a Olímpia, né? Tanto o turismo como multipropriedade. Eles são dois temas, né, que estão muito presentes no dia a dia de todas as pessoas aí em Olímpia. Eu morei em Olímpia durante 5 anos, falando um pouquinho, né, de mim, saí de Olímpia, fiquei 2 anos e meio fora, e estou de volta. Estou de volta para o Grupo Ferrasa e também para um projeto de multipropriedade. Tenho atuado nos últimos 30 anos com turismo, ou seja, né, já 3 décadas que eu venho militando nesse segmento, tanto na área de hotelaria, com timeshare e depois, por último, com multipropriedade. Então é um grande prazer estar aqui trocando um pouquinho de ideia, compartilhando o que a gente puder de forma bastante fluida e informal. Vamos trocar E ideia e bater papo com quem estiver presente aí. isso, essa é a ideia mesmo, viu, Fernando? Que a gente possa passar as informações de uma forma bem informal e que todos tenham acesso a perguntas, não é mesmo? Que Com é certeza. realmente o que interessa a todos. Então, Com podemos certeza. começar, então? Podemos, vamos lá. Tem assunto para a gente falar há muito tempo aqui. Vai ser pequeno. Isso é bom. A hora É que o isso aí. pessoal cansando, vai saindo. A gente continua, sem problema. Exatamente, vamos lá. Sabe, vão continuar com a gente até o final, né, Com Fernando? certeza, Bom, vamos. a primeira questão que a gente tem é, primeiro assim, explicar para a gente o que é multipropriedade. Porque a primeira impressão que a gente tem na hora que a gente ouve multipropriedade, a gente imagina uma pessoa que tem várias propriedades, não é mesmo? Sim, É a e está primeira correto. impressão. É. Está quase E a, correto. e a gente quer que você explique para a gente, né,
o que, que é multipropriedade, como que começou esse mercado de multipropriedade no Brasil? Conta pra gente qual que é a história da Vamos voltar um multipropriedade. pouquinho aí, né, e contextualizar. Na verdade, eu gostaria de comentar um pouco sobre a economia compartilhada. A economia compartilhada, ela vem crescendo no mundo por alguns pilares, eu diria alguns eixos, que faz todo sentido, né? O primeiro pilar, eu diria, que é a consciência. As pessoas estão percebendo que o consumo, a forma de gastar, a forma de investir no seu bem-estar, a forma de colocar os seus recursos em algum produto, em algum bem, é possível que seja de uma forma mais consciente. Então, a economia compartilhada está trazendo empresas como Uber, para falar de uma empresa super conhecida, mas Airbnb, para uma outra empresa super conhecida, e várias outras empresas que estão trazendo soluções de compartilhamento. Então, essa economia compartilhada, ela está trazendo uma proposta aonde eu, querendo consumir alguma coisa, que vou usar parte do tempo, parte desse produto durante algumas vezes ao longo de um ano, ao longo da minha vida, eu posso disponibilizar a ociosidade desse produto ou desse bem para compartilhar com outra pessoa. Então faz todo sentido, né? Por isso que essas empresas dessa economia compartilhada cresceram de forma geral. Outro aspecto importante é que as pessoas estão percebendo que ela pode fazer intercâmbio desse patrimônio, fazer intercâmbio desse bem. Se ela tem uma parte dele, ela também pode usufruir em outros destinos. No caso do turismo especificamente, isso é possível. No caso do Uber também, da Airbnb também, a mesma coisa, onde eu posso locar por um tempo determinado um imóvel para passar uma temporada, umas férias, ou até mesmo morar por um período de curta duração. E a economia compartilhada no turismo, ela nasceu com timeshare, numa tradução livre, tempo compartilhado. E veio num momento de crise, justamente aonde os recursos começaram a ficar escassos, as pessoas perceberam uma forma mais econômica de viajar e de, né, logicamente, estar compartilhando com seus familiares, com seus amigos, alguns momentos de lazer, e que era possível fazer isso comprando pequenos pacotes por algum tempo determinado para que seja utilizado também dentro de um período específico. Então o timeshare nasceu na Europa, se não me engano na França, depois ele migrou para os Estados Unidos, onde ele foi muito mais explorado, e nesse desenvolvimento, onde o timeshare, inclusive aqui no Brasil, não é propriedade, ele evoluiu por um processo também de compartilhamento que hoje a gente está conhecendo, principalmente Olímpia, Caldas Novas, vários outros destinos no Brasil, como propriedade compartilhada, aonde a multipropriedade, então eu tenho um apartamento e eu vou dividir esse apartamento com outras pessoas, tendo uma empresa gerenciando esse processo. E muitas vezes eu não conheço, na maioria das vezes eu não conheço quem são essas outras pessoas. Qual é a lógica? Qual é o que está por trás de todo esse processo? São a quantidade de semanas do ano. Então, se eu tenho 52 semanas, eu vou poder disponibilizar um apartamento para 52 pessoas. Ou uma pessoa compra 2 semanas, ou compra 3 semanas, ou compra 4 semanas. A média hoje do mercado, dos projetos no Brasil de uma forma geral, isso agora publicado, já confirmado por alguns anos de pesquisa pelo Caio Calfá Consult, são de 2 semanas, ou seja, as pessoas estão, né, acostumando, a grande maioria, comprando 2 semanas. Então, se ele compra 2 semanas, ele é par com pelo menos mais 25 pessoas. Né? Se somar as duas, vão dar 26 proprietários e eu vou ter 52 semanas. Então, eu tenho o direito de usar aquele apartamento, naquele destino, uma vez ou 2 vezes por ano, dentro de um calendário, e aí tem vários modelos no mercado que eu escolho. Então eu comprei uma semana em fevereiro, outra semana em novembro. Então nas 2 semanas eu sou dono, recebo escritura, existe uma legislação recente, ela é de dezembro de 2018, é muito recente, isso fez com que esse mercado crescesse muito, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas está regulamentado, eu tenho um regime, eu acabei de pagar, recebo uma escritura,
pelo cartório, posso vender, aí segue todas as normas e leis de patrimônio no Brasil. Então, em linhas gerais, a multipropriedade é isso. E é muito importante que a gente entenda com muito cuidado, quando eu faço aquisição de uma semana, ou de uma multipropriedade, ou de uma fração. Em alguns lugares estão chamando de cota imobiliária. Que é tudo a mesma coisa, só questão de nomenclatura um pouco diferente. Certo. E qual que você acha que é a importância deste mercado para o desenvolvimento do turismo? Então, doutora, o que vem acontecendo, né, nesses últimos 10 anos? A multipropriedade, né, alguém poderia falar, mas espera aí, você acabou de falar que tem 3 anos a lei, é recente, né, ela vai fazer 4 anos, e tem 10 anos, sim, tem 10 anos. Antes ela não era irregular, era uma atividade que vinha crescendo, migrando ou convivendo com o timeshare, né, lembrando que o timeshare então é só o direito de uso, não é de propriedade, também dividido por semana. Mas como que ele veio crescendo? Ele veio crescendo pegando emprestado um pedacinho de cada lei, tinha uma regulamentação ancorado no Código Civil, ancorado no Código, né, de Incorporação, no Código de Defesa do Consumidor, e isso incomodava muitos investidores. Muitos investidores, principalmente do mercado financeiro, não se preocupavam ou não tinham muito interesse, sem entender muito essas variáveis todas. A partir da lei, esse mercado veio crescendo, então ele começou há 10 anos atrás aproximadamente, e veio se desenvolvendo. Quando aconteceu a regulamentação, ele, né, deu um salto de crescimento. Qual é a sua importância? Os destinos turísticos de lazer, dificilmente nós temos hoje empreendimentos convencionais hoteleiros. Ou seja, a conta não vai mais fechar, ou vai ser muito difícil ter um retorno razoável para o investidor se tiver um empreendimento convencional. Então, esse tipo de segmento, o mercado de multipropriedade, está contribuindo diretamente com o desenvolvimento turístico do segmento de lazer. Então, os clusters turísticos de lazer, falei aqui, repetindo, alguns dos maiores representantes, Caldas Novas, Olímpia, Gramado, mas vários outros destinos, Foz do Iguaçu, vários outros destinos no Nordeste. Hoje são 156 projetos com um valor geral de venda, que a gente chama no mercado de VGV, de 42 bilhões. Mais de 600 mil frações disponibilizadas. Parte delas já entregue, como acontece com Olímpia, e outras, logicamente, em construção ou projetos sendo vendidos na planta. Então ele tem uma importância de fomentar o investimento, e a Olímpia, para falar especificamente de Olímpia, percebe isso claramente, fomentar não só, logicamente, nos equipamentos de hospitalidade, que são, né, das hospedagens, como outros equipamentos que vão, logicamente, compor toda a cadeia do turismo, de oferta de alimentos e bebida, de shows, de eventos, e, né, gerar empregos direto e indiretamente em grande escala. E por que você acha que as pessoas teriam interesse em comprar uma fração imobiliária? Quais as vantagens, quais os riscos disso? Você pode... Então, faz todo sentido, né? Voltando àquela primeira explicação que eu dei em relação à economia compartilhada. Primeiro que é importante a gente, né, deixar bem claro para todas as pessoas que venham a ter interesse em comprar uma fração imobiliária, é que ela vai fazer um investimento nas férias e não um investimento financeiro. Eu vou explicar isso, e a gente está muito preocupado com isso, os principais players no Brasil estão muito preocupados com isso. Se eu tenho interesse em fazer algum investimento para poder gerar renda, não é economia na viagem. Então a gente fala, olha, se você tem interesse em garantir as suas férias, seja ela no destino que você comprou o seu empreendimento, a sua semana, a sua fração, ou intercambiar, que isso faz parte da proposta de todas as empresas que estão oferecendo multipropriedade, conectar com uma empresa intercambiadora. Hoje nós temos várias empresas, as principais empresas aqui no Brasil, a RCI, uma das maiores do mundo, e a Interval, mas a gente tem outras alternativas que oferecem o intercâmbio da semana. Então eu compro uma semana em Olímpia, eu posso fazer um intercâmbio com a semana no Caribe,
em Orlando, em vários outros destinos no Brasil. Então, esse é o objetivo de quem faz um investimento numa fração imobiliária. Garantir as suas férias junto com a sua família, com os seus amigos, sempre, ou seja, com uma frequência que ele escolheu, seja uma semana, mais de uma semana. Por exemplo, se ele comprar 2 semanas, serão 15 dias, porque isso é uma coisa que a lei determinou também. A lei não permite que eu venda nenhum empreendimento, pode vender multipropriedade, com a fração menor de 7 dias. Essa é a menor fração de tempo que é possível disponibilizar. Isso está regulamentado na lei, justamente com essa proposta para que a pessoa possa curtir mais o destino, ficar mais tempo no destino. Então, e aí a gente já pode ver várias vantagens. Então, se eu for pagar uma diária, normalmente um apartamento de multipropriedade, ele é maior do que um apartamento de um hotel convencional. Um hotel convencional nós podemos falar de 26, 28, para falar, né, no genérico aqui, mas um apartamento de multipropriedade você tem acima de 40 metros quadrados, chegando até 69. Né? Flat, né? É uma segunda residência. Isso. Sim. Então a categoria que a gente sempre classifica o multipropriedade, ele está numa categoria de segunda residência, sempre com 5, 6, 8 pessoas. Hoje a gente tem oferta no mercado upscale, ou seja, um mercado que está, né, oferecendo outros serviços agregados, não é só de luxo, mas são serviços de conveniência, que chega a ter 120 metros, 180 metros, 100 metros quadrados, essa proposta da multipropriedade, que eu posso ir com a minha família, com meus amigos. Então, é um investimento nas férias, é um investimento no bem-estar, é um investimento que a pessoa, né, garante que ele vai ter sempre isso com preços melhores do que do mercado se ele fosse pagar um hotel. Sim, e sem falar em hotel, vamos fazer uma comparação com alguém que investe num apartamento na praia. Muito melhor você ter um investimento numa multipropriedade, que você pode variar o local de viagem e não sempre naquele mesmo destino, e ainda tem que fazer a manutenção do teu apartamento. Exatamente. Então, assim, ó, eu vou responder isso para você aproveitando de perfil. Quem é o cliente, qual é o perfil de cliente que compraria multipropriedade? Primeiro é aquele que gosta de viajar. Um cliente que não gosta de viajar, que ele vai viajar, né, e fica irritado com qualquer coisa, esse não é o cliente de multipropriedade de forma nenhuma. Segundo, é o cliente que ele gosta, né, de diversidade, ele quer trocar a semana dele, ele quer ir para outro destino, então ele tem uma opção já acoplada no seu investimento de lazer, de férias, que ele tem essa opção. Segundo, ele quer estar junto com pessoas. Ele não quer estar só ele e a esposa, ele quer estar junto com amigos, quer estar junto com a família. Isso aconteceu muito e vem acontecendo, né? Eu falo isso porque tem dados de pesquisa. A pandemia está trazendo de volta, a gente está percebendo isso nos hotéis convencionais, inclusive, o desejo de viajar em família maior. Por uma série de motivos, a gente pode explorar isso aqui, mas motivos básicos é de realmente segurança sanitária, então as pessoas sabem quem está com eles, vai falar se estiver sentindo alguma coisa, ou sabe que a pessoa não tem nenhum problema de saúde. São pessoas que eles, né, querem curtir mais, eles não curtiam tantas as pessoas que eles gostavam e agora querem, né, ter a oportunidade de estar junto a uma viagem. Então a pandemia está trazendo, e me parece que isso vai ficar com uma tendência, as pessoas vão viajar em maior quantidade de pessoas. O multipropriedade se encaixa aí também, perfeitamente. Mas vai deixar de existir hotel convencional? Eu, pessoalmente, acredito que não, porque a gente vê muita coisa no mundo querendo procurar sempre os extremos. A gente vai encontrar pessoas que querem ir para o hotel, para uma pousada, para um pequeno, né, uma pousada boutique, que quer ficar isolado, isso vai ter mercado para isso, e vai ter mercado para multipropriedade. A gente vê isso acontecendo em Olímpia, né, como está crescendo. Isso está acontecendo nos outros segmentos, como eu citei, em outros mercados. Né? Nós temos uma pergunta aqui do Vladimir. Quem administra o imóvel? Como é feita a distribuição das despesas decorrentes de manutenção, por exemplo? Muito bem. Bom, primeiro, quem administra, hoje no Brasil está acontecendo de uma forma geral, tem um certo padrão, e o padrão é o próprio incorporador assume a responsabilidade de criar uma empresa, essa empresa passa a ser a operadora a partir do momento da entrega. Isso tem alguns motivos. Um motivo é que o incorporador ele quer garantir
que aquilo que ele prometeu durante todo o processo de venda da multipropriedade seja entregue conforme prometido. É claro que a gente está no mercado novo, é um mercado que está aprendendo muito e, inclusive, aprendendo com a operação. Uma das nossas preocupações, quem está nesse segmento há mais tempo, é exatamente com isso, que players que não têm experiência em hospitalidade, em operações hoteleiras, tenham, né, dificuldade de fazer a entrega conforme prometido durante o processo de venda. Então, esse mercado está em amadurecimento. A gente está muito feliz porque muitos players que são do segmento de hotelaria estão vindo para dentro do multipropriedade. Seja por um motivo de necessidade de uso incorporador, seja o próprio incorporador também buscando criar mais competência para fazer essa entrega. Como é que é feita a despesa? Como é o convencional de um condomínio. A partir do momento que eu entrego o imóvel, mesmo ele sendo na fração, ele segue a legislação de condomínio. Então eu constituo um condomínio, todas as despesas são rateadas e segue a vida de prestação de conta, ou seja, para pagar alguma conta a mais, ou seja, para poder distribuir alguma coisa que no final possa estar sobrando. Geralmente, o que está acontecendo agora, os condomínios de multipropriedade dos poucos empreendimentos entregues, eles não estão tendo dificuldade. Você tem muito pouco empreendimento que teve dificuldade no início. Os primeiros empreendimentos tiveram alguma dificuldade, porque não sabiam direito como entregar o serviço, tinha algumas entregas que não estavam compatíveis com aquilo que estava prometido, mas hoje não. Hoje a gente já está vendo vários condomínios, né, sadios, sem nenhum problema, né, de fazer o pagamento das suas contas. E agora tem uma outra pergunta. Eu estou fazendo essas perguntas que o pessoal deixa de Pode seguir, pode seguir. Eu estou vendo aqui. Às vezes são questões, né, que é o Elton que perguntou, né? Oi, perdão. Em Olímpia, é notória a mudança e evolução dos últimos 5 anos. Vejo isso graças à multipropriedade. O que você espera para o Olímpia nos próximos anos? O que eu espero? Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho essa pergunta. Vejo isso graças à multipropriedade, a mudança de evolução dos últimos anos. E o que você espera para a Olímpia nos próximos anos? Olha, Olímpia ainda tem um crescimento para ser, né, trabalhado. É lógico que esse crescimento tem que vir acoplado com lazer e entretenimento, com novos equipamentos, seja ele aquático, seja ele seco. Isso já vem acontecendo. Eu estou vendo isso acontecer de uma forma muito positiva, integrada, né, com o interesse público e com todas as propostas de desenvolvimento da cidade, junto com os investidores. Ou seja, não basta só criar a opção de hospitalidade. A gente vê outros clusters fora do Brasil, e vou citar um que é o mais conhecido, mas tem isso na Espanha, tem em outros países na Europa, tem em vários lugares nos Estados Unidos, mas vou citar Orlando. Orlando é um cluster de desenvolvimento, um cluster de turismo e desenvolvimento americano, que seguiu um modelo, uma receita que combina interesse de lazer, ou seja, várias opções, seja elas, né, aquática, de aventura, seca, um monte de opções de gastronomia, combinando com hospitalidade. Então vem crescendo a oferta a cada ano de hospitalidade em Orlando, e também com compras. Isso vem acontecendo agora com a Olímpia. A Olímpia está aí, como eu falei, eu estou voltando para a Olímpia agora recentemente, mas quando eu saí já tinha um projeto de outlet. Essa é uma combinação perfeita, onde as pessoas têm uma variedade de opções, combinando, logicamente, lazer. Quando eu estou colocando lazer e entretenimento, eu já estou incluindo gastronomia junto, e junto com gastronomia os seus eventos, um entretenimento de parque e outros equipamentos secos, como tem já aí em Olímpia, né, essa oferta. E isso faz com que o cliente fique mais tempo e tendo o que fazer dentro do destino e tenha interesse de indicar para outras. Isso. Tem interesse em indicar para outras pessoas. Então, o crescimento de Olímpia, ele tem uma margem ainda muito grande de penetração. Se eu falar só do estado de São Paulo, que é um estado com mais de 40 milhões de habitantes, mas a gente está falando de outros estados que estão em torno. Então, a Olímpia recebia antes da pandemia, pré-pandemia, 3 milhões de turistas, né? A projeção era que próximo de 2025, se não me falha a memória, 2026, passasse a receber 6 milhões,
a pandemia atrasou esse processo. Então, se a gente fizer só esse cálculo, a gente vê que você tem um mercado muito grande de crescimento olímpico nos próximos 10 anos. Né? Não estou falando nem de 5. Claro que infraestrutura, como por exemplo o aeroporto, amplia mais a abrangência de interesse e de logística. Turismo não cresce no mundo, quando a gente vai falar de uma forma mais ampla, sem ter logística, sem ter infraestrutura. Então a Olímpia está em posicionamento rodoviário muito positivo. Então os acessos no entorno de Olímpia são com rodovias que servem a região muito bem. E ainda, logicamente, se a gente for falar mais distante, mais assim, acima de 500 quilômetros, o volume precisa já ter avião. O aeroporto de Rio Preto a gente sabe que atende, mas ele ainda não tem um conforto para receber grandes volumes. Então, um projeto, com certeza, de aeroporto, ele é bem-vindo, principalmente se a gente tiver pista dupla, numa localização que possa estar aí reduzindo um pouco essa distância de 50 quilômetros que tem de Rio Preto. Então eu vejo com muito bons olhos, muito positivo. É lógico que a gente está falando também de equipamentos de convenção, que vai trazer uma ajuda nas períodos de baixa uso de lazer. Mas assim, eu vivi na região ali de Caldas Novas 15 anos. 12 anos eu trabalhei no Rio Quente, de várias formas, como executivo, como consultor, fui e voltei várias vezes. E fiquei 3 anos, 2 anos e pouco, morando em Caldas Novas. Caldas Novas é um destino turístico como Gramado. A gente pode também pegar Gramado. Gramado é uma cidade de 35 mil habitantes, Caldas Novas é uma cidade de 90 mil, quase 100 mil. E fica lotado com a quantidade de equipamentos, com a quantidade de oferta que tem de atividades, fica lotado durante todos os dias da semana, o ano inteiro. Porque tem coisas para entregar. Isso está começando a acontecer com a Olímpia. Taxa de permanência que eu conheço a Olímpia 15, 20 anos atrás, que era de um dia e meio, então não tinha lugar para hospedar, as pessoas iam de ônibus no seu grande volume, ou iam de carro e ficavam um dia, curtiam o parque e iam embora. Pouca gente ficava porque realmente tinha pouca oferta. Começando a aumentar a oferta de hospitalidade, mesmo antes, muito mais com a hotelaria convencional. Estou falando de 5 anos atrás, porque quanto tempo que tem aí esses empreendimentos recentes? Tem 3 anos, 4 anos de operação. Então 5 anos atrás não tinha. Então quando começou a ter hospitalidade mais convencional, aumentou a permanência para 2 dias. E agora provavelmente deve estar, eu não tenho esse número oficial, mas eu imagino que já deve estar passando de 4 dias. 3 e 4. Né? Sim. Deve estar passando, porque o proprietário, mesmo o proprietário de multipropriedade de 7 dias, às vezes ele não fica 7 dias, ele fica 4. Ele pode ir no dia que ele quiser, dentro daquela semana dele. Então a gente vê vários empreendimentos que às vezes as pessoas estão indo ficando 5 dias, ele vai, chega depois, ou chega antes, chega depois, ou sai antes, entendeu? Então tem muitas essas possibilidades de crescimento ainda. Por isso que eu acredito que nos próximos 10 anos a Olímpia tem muita coisa para se desenvolver e crescer ainda. Esse ainda mais. Muito, com certeza. Fazer outra pergunta. Eu acho que é interessante as pessoas que estejam pensando em ter uma propriedade, uma fração imobiliária, em relação, eu comprei essa semana, então a pessoa compra a semana e um número X de pessoas que possam vir para aproveitar essa semana, né? Por exemplo, você está comprando a cota de tanto, você pode trazer 8 pessoas na sua semana. Sim, isso, ou no seu apartamento. Então, isso. No seu apartamento, exatamente. O teu apartamento vai ser para 4, para 8 pessoas e é o limite que você pode trazer. E aí essas pessoas podem trazer quem quiser. Pode ser família, pode ser amigo, desde que comporte o número de pessoas do contrato, essa pessoa pode trazer quem quiser, não é isso? Pode, exatamente Inclusive, isso. pode emprestar, e pode fazer um empréstimo, pode doar essa semana para alguém da família ou amigo, não é isso? É dela a propriedade. O conceito é de propriedade mesmo. Patrimônio, patrimonial, faça o que quiser daquela semana. Então, é lógico que o operador vai procurar criar, inclusive, algumas alternativas, como, por exemplo, o pool de hospedagem. O que é o pool de hospedagem? Eu não vou na minha semana. Você pode colocar aí para alugar? Está acontecendo isso. Eu vou conseguir alugar a sua semana? Às vezes não. O operador não pode garantir que aquela semana que você disponibilizou, dependendo do período principalmente, que ela vai ser alugada.
Mas se eu estou dentro de um pool, eu posso receber. Agora, não pense em gerar receita com isso. Não pense que você vai ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. Você pode economizar, por exemplo, no condomínio. Ah, eu aluguei minha semana lá, tirei as despesas do condomínio. Ok, ótimo. Você fez uma economia, né, se você não utilizou sua semana, pelo menos. Ah, mas eu posso emprestar para um primo meu? Posso. Posso emprestar para um amigo? Posso. Você dá as autorizações corretas, lá você tem, logicamente, uma operação, né, hoteleira, porque essa é outra vantagem, que eu, né, acabei não comentando. Quando eu compro uma multipropriedade, apesar de na lei não estar sendo obrigatório, é praticamente a nível de mercado obrigatório. Não é obrigatório por lei, mas é obrigatório como um diferencial. O serviço hoteleiro. Mas como assim, Fernando? Quando eu compro uma propriedade, uma multipropriedade, vem junto não só as instalações padrão, então eu recebo um apartamento configurado numa categoria turística, ou seja, então eu vou ter o conforto de quando eu for passar minhas férias naquele ambiente, mas também serviços hoteleiros agregados. O que significa isso? Que eu não tenho que me preocupar com limpeza, não tenho que me preocupar com nenhum tipo de serviço de cama, né? Eu vou ter os amenities lá, que são os sabonetinhos, shampoo, disponibilizados para que eu fique tranquilo e curta as minhas férias. Isso é obrigação de mercado. Apesar de, na lei, repito, não ser obrigado. Mas eu não vi nenhum empreendimento hoje lançando esse serviço. Né? Nesses casos, o café da manhã é incluso para as pessoas que vão usar a semana ou não? A Não parte de também. restaurante, não. A alimentação, não. O que Não. vem acontecendo é que alguns empreendimentos estão começando a incluir isso no pacote. Né, principalmente o café da manhã, que é muito confortável. A gente está de férias, pelo menos o café da manhã, a gente saber que a gente vai acordar e vai descer e vai ter o café disponibilizado. Mas sem Mas nenhum acréscimo no custo na verdade, da assim, o que está semana. acontecendo? Quem está começando a oferecer esse tipo de serviço, ele está embutindo isso no preço. Tá? Isso está no pacote. Ou seja, inclusive, a facilidade de comprar uma multipropriedade, ele vem não só, logicamente, por dividir a minha despesa, o meu investimento com outras pessoas, mas vem pelo parcelamento. Né? Nós temos multipropriedade sendo vendida a 90 parcelas. Então, eu pago parcelas pequenas. Isso é uma das coisas que fez esse mercado crescer muito, a gente não pode deixar de comentar aqui, que eu comentei lá no início que multipropriedade, timeshare multipropriedade, eles crescem muito, se desenvolvem muito em crise, principalmente. Por quê? Porque ele é um produto que encaixa no bolso. Ah, mas só encaixar no bolso é suficiente? Não. Eu preciso entregar algo mais. Para quem gosta. Isso, eu preciso entregar serviço. Para quem gosta né? e quer viajar, é uma opção. Então, agora, lógico, eu quero fazer uma economia, quero comprar um pedacinho do imóvel, uma fração do imóvel que caiba no meu bolso. Eu sempre tive o sonho de ter uma casa na ilha de Taparica. Eu vou conseguir comprar lá um apartamento ou uma casa de 1 milhão, de 600 mil reais sozinho? Não. Mas eu consigo comprar algo de 70 mil, de 80 mil, de 90 mil parcelado e que eu vou dividir com outras pessoas? Sim. E Olímpia? Eu sempre tive vontade de ir para Olímpia, ter o meu lugar. Vou comprar um apartamento em Olímpia sozinho, vou pagar 400, 500, talvez até mais. Agora eu posso dividir isso e pagar, né, um valor muito menor, parcelado, né, e começar a curtir muitos empreendimentos, inclusive já entregues. Então, isso é muito importante no setor imobiliário de forma geral, no convencional e, logicamente, no propriedade. A confiabilidade de que eu vou receber o meu imóvel, principalmente quando eu estou comprando na planta. Certo. Luiz Fernando, deixa eu mudar um pouquinho o foco aqui. Quais as preocupações da gestão pública de fazer com que esse segmento prospere e gere riqueza e para toda a comunidade, empregos? Como que teria que ser assim, a atuação de uma gestão pública nesse sentido? Não é muito a minha especialidade, mas eu convivo em vários estilos turísticos, eu tenho a felicidade, né, de passar por vários lugares, e eu vejo o quanto é importante, né, o segmento público, a gestão pública estar conectada com os empresários e os investimentos. Para mim, o maior exemplo dessa conexão está em Gramado e também em Olímpia. Vou falar por quê. Para mim, tem dois pilares aí de sustentação nessa importância. Um são as pessoas. Né? Qualquer cluster turístico no mundo inteiro, ele só deu certo se houve uma preocupação com as pessoas no local. Né? Desenvolver riqueza local, para que as pessoas possam
crescer, se desenvolver, tendo o turismo como um eixo da economia que possa contribuir com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Então, é muito importante cuidar das pessoas, para que as pessoas, sejam elas, né, que já estão dentro do destino, ou outras pessoas que estão chegando, tenham todas essas coisas que a área pública precisa cuidar. Infraestrutura, saneamento, logicamente, de forma geral, eu já vi destinos estrangulados com saneamento. Eu já morei em cidade que não tinha energia quando chegava a temporada. Acabava a energia, tinha problema de água. Então, para mim, o serviço público tem que cuidar dessas coisas, segurança, saúde, todos esses, né, esses segmentos são muito importantes. O segundo logicamente, infraestrutura. Infraestrutura, quando eu estou dizendo, não é essa para cuidar da cidade, da população, mas disponibilizar para que a cidade tenha condições de receber essa quantidade de turistas, seja por via terrestre, seja por via aérea, e que tenha as suas estruturas, as suas infraestruturas disponibilizadas para que o empresário tenha confiança no investimento. Não adianta nada a gente fazer um investimento num empreendimento novo, e aí eu vou citar, né, o Grupo Ferraz, especificamente, de 800 apartamentos, mesmo que seja em 3 etapas para os próximos anos, né, 8 anos, que é o Hotbit U, desculpa fazer o spoiler aqui, sem ter energia na cidade. Então, eu lembro quando eu estava aí, né, em todo o processo de construção do Hotbit, a gente tinha uma preocupação com a energia. Ainda bem que a área pública, né, seja os órgãos de prestação de serviços de energia, como junto com a prefeitura, o Estado de forma geral, buscaram atender, e a gente ficou bem tranquilo porque houve todo um remanejamento possível para que pudesse atender a cidade e o abastecimento, lógico, de um empreendimento como esse, que envolve um consumo enorme de energia. Mas isso com água e esgoto, com todos os outros, né, acessos de forma geral. Então é muito importante, e eu fico muito feliz quando eu vejo, né, cidades como Olímpia acontecendo isso. Eu vejo Caldas Novas sofrendo um pouco, já teve vários momentos em Caldas Novas. Eu vejo Gramado extremamente sintonizado entre o público e o privado, crescendo muito. Foz do Iguaçu, eu estou vendo acontecer isso. Eu passei trabalhando numa rede de hotéis que tem hotéis lá em Foz do Iguaçu. E eu vejo como está sendo feito investimento lá em Foz do Iguaçu, privado e público. Isso com certeza vai contribuir e é importante que continue, né? Então, com certeza, todos os segmentos, todas as esferas públicas, seja ela executivo, legislativo, judiciário, precisam contribuir, para regulamentar, inclusive. Eu estava aí em Olímpia quando começou uma discussão de que não dá para continuar com essa confusão que tem de captação na rua. Você deve ter ouvido falar, né, da quantidade de situações que ocorreram. Nós todos, os players que estavam já atuando na cidade, sentamos na mesma mesa com o executivo, com representantes do executivo, para poder discutir uma legislação. Então, isso é um papel muito importante. E o executivo chamando a gente para poder tomar algumas providências, para que não ocorra. Gramado tem uma legislação bastante rígida com relação a isso. Então, esse é um papel muito importante, né? Atuar apoiando as pessoas do local, claro, apoiando infraestrutura e legislação, regulamentar. Não pode deixar correr sozinho, né? Sim. Ô, Luiz Fernando, então, aí eu sei que não é tua especialidade nessa área, mas, por exemplo, é um pouco complexa também essa participação pública e privada, no sentido assim, e se você tem interesse em fazer um hotel, uma área de grande potencial turístico, você quer investir isso, e a prefeitura não tem condição de promover essa infraestrutura toda que, né? Como que isso pode dar certo em relação assim, não sobrecarregar uma prefeitura que vai deixar de fazer as suas funções na educação, na saúde, para a população, e investir no turismo, que inicialmente não é tanta população que vai usufruir disso tudo. Sim, tem emprego, mas... E aí, por exemplo, vai começar a aumentar o nível de emprego, mais procura de pessoas para morar no município, vai ter um aumento de procuras de residências, saúde. A cidade pode não ter residência, começa a encarecer o aluguel, começa, Sim. Quer dizer, existe o lado bom e o lado ruim que tem que ter um equilíbrio.
né? Para tanto a empresa privada quanto a população da cidade tenha um ambiente agradável para todos, que seja bom para todo mundo, né? Você acha que existe um ponto de equilíbrio? Aonde que deve existir maior compreensão nessa regulação aí do investimento público e o privado? E o privado. Então, eu vou te dar um exemplo que eu vivi em Rio Quinte. Rio Quinte era um distrito de Caldas Novas. Eu participei de uma parte do processo de transformar o Rio Quinte, né, como um município. E, especificamente, antigamente, a chamada Pousada do Rio Quinte, hoje é Grupo Aviva, que é proprietário do Rio Quinte Resorts, mais do Costa do Sauípe. Nós fizemos todo um trabalho como empresa, com investidores, existiam outros investidores ali próximo também, para que viabilizasse em Rio Quente soluções que a área pública não estava conseguindo sozinha, e a gente foi buscar isso no Estado, foi buscar isso no nível federal, inclusive até de desenvolver e fazer um investimento num conjunto habitacional para que tivesse as pessoas de mão de obra mais próxima lá. Para mim, o empresário tem que ser responsável por todos esses processos que o serviço público pode contribuir e fazer o seu papel. Então, o empresário tem que ter responsabilidade com a formação da mão de obra, não pode esperar que só a formação convencional faça isso, mas buscar também nos meios de parceria que possa fazer formação de mão de obra. E não é uma formação de mão de obra, lá no Rio Quinte, nós chegamos a construir, literalmente nós construímos uma escola de formação de garçom, de camareira, de auxiliar de cozinha, de cozinheiro. Nós tivemos que fazer isso. E essa mão de obra era formada, não era para o Rio Quinte Resort, era para a comunidade. Muitas pessoas iam trabalhar em outros lugares. O objetivo era contribuir com o serviço público, com um papel que a gente sabe da limitação que tem aqui no Brasil de investimentos, para que a gente possa ter um desenvolvimento em parceria. Então, para mim, o empresário tem que ter esse papel. Essa é a minha posição. A gente faz sempre isso junto. É uma parceria público-privada nos dois sentidos. Eu não vejo isso... O ponto de equilíbrio para mim aí é de encontrar esses interesses comuns positivos, de construção positiva. Então, por exemplo, eu vou fazer um empreendimento novo, a regulamentação, a exigência pública é que eu ofereça mais equipamentos de lazer e entretenimento para que a cidade possa usufruir disso também, não só aquele empreendimento. Então, isso está trazendo para o destino turístico como um todo muito mais atração. Com isso, todos os desdobramentos que a cadeia turística pode trazer para uma cidade. Logicamente, mão de obras diretas e indiretas. Sim. Essa é a minha opinião, viu? Sim, está certo. Tem que ter um equilíbrio, né? É uma sobrecarga do município, da parte executiva, para que grandes empresários tenham um lucro, simplesmente não vai ter. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que ter só... a ESG, que você deve ter ouvido falar, com certeza, que está sendo muito exigida no segmento, principalmente, logicamente, quem está na Bolsa de Valores, mas a responsabilidade social, a responsabilidade econômica, de governança, e com o meio ambiente. Então, eu tenho que cuidar do meio ambiente, das pessoas, do que está em torno, e tem que ter uma governança que sustente, logicamente, o negócio. Pensar só no resultado, só no lucro... Exatamente. Muito bom. Acho que caiu um pouquinho a minha conexão. Isso, agora voltou, só deu uma travadinha. Voltou, isso. Agora voltou. Voltou. E como preparar melhor a população para entender e participar de forma sustentável desse segmento? Qual que é a participação da população em colaborar? Então, Maura, é assim, eu tenho a felicidade, eu não falei da minha formação, mas eu tenho como base administração de empresa. Depois fiz pedagogia empresarial para tentar entender como é que a gente aprende, como é que a gente pode contribuir com as pessoas para aprender. E fiz mestrado em turismo e consegui participar de um grupo de estudo sobre economia criativa. Para mim, a melhor forma de envolver a população no desenvolvimento de um cluster turístico é trazer essa população com aquilo que ela tem vocação para dentro desse desenvolvimento.
Primeiro, em turismo, quando a gente vai falar em estudo turístico, a gente, né, e a gente tem muitas pessoas competentes aí em Olímpia desse segmento, quando eu não estou vinculado à cultura local, o turismo classifica esse destino como um não lugar. Ele não é ligado a nada. Então, quando eu fui para Olímpia, uma das coisas que me preocupava, e que hoje está, né, eu estou menos preocupado com isso, e espero contribuir mais, é que a gente não tinha muito essa conexão, principalmente com o folclore. O folclore é uma marca, né, de Olímpia, eu conheço a história lindíssima de como isso se desenvolveu, mas eu não via nenhum vínculo. Eu vi, por exemplo, outros lugares, vou citar, por exemplo, Bonito, que tentou implantar um turismo lá e não se vinculou, começou a explorar demais Bonito, teve vários problemas e retomou. Hoje Bonito, né, está crescendo, vinculado à natureza, vinculado ao que é a vocação lá. Vi quebrar e se reerguer Costa do Sauípe, que aconteceu a mesma coisa, um projeto da Odebrecht, nada contra o Odebrecht, mas se desenvolveu todo com um modelo americano, não quis nem saber da cultura baiana, quebrou. E só se recuperou depois que começou a se vincular novamente à cultura local. Então, quando a gente fala dessa preocupação com as pessoas, a gente precisa trazer alguns conceitos de economia criativa, que está muito ligado à vocação, onde eu vou bem na raiz da região, entendo esse movimento todo de desenvolvimento, de crescimento, de cultura, porque quem visita esse local, quem visita um destino turístico, quer conhecer a cultura. A cultura. Exatamente. Então, se eu consigo conectar isso com esse público, eles vão levar uma lembrança, vão contar melhor. Não adianta a gente investir um monte de propaganda e publicidade, um monte de dinheiro que precisa investir, mas ainda hoje o melhor marketing é o boca a boca. O boca a boca. Ampliou com as redes sociais. Está aqui nós conversando no Instagram e rede social. A boca está aqui ampliado pela rede social. A gente conta para um monte de gente que a gente gosta ou não gosta na hora. Antes a gente demorava, a gente tinha que chegar em casa, telefonar para alguém. Eu tenho 63 anos, então a gente escrevia carta, mandava bilhetinho, a gente, cartão postal, a gente conhecia o correio da cidade. Né? Então, respondendo a sua pergunta no envolvimento das pessoas, para mim é isso, tem que fazer essa conexão com a cultura local, trazer essas pessoas com as suas vocações, claro, investir em treinamento, desenvolvimento de pessoas, nas disciplinas que cada segmento aí está exigindo, está trazendo, né, uma série de outras oportunidades de emprego, e é assim que se conecta a cidade. Fora isso, as pessoas vão reclamar, nossa, meu Deus, está tendo muito turista aqui, pelo amor de Deus, ela tem que gostar disso. Está gerando emprego, está trazendo um monte de oportunidade, ela vai ter que se acomodar, né, de uma forma que naqueles períodos ela sabe como conviver com esse ambiente. E aí o serviço público contribui trazendo isso para as escolas. Eu já fui, por exemplo, em escola em Olímpia, falar sobre, né, o turismo. Fui contar um pouquinho de como estava crescendo o Hot Beat, como estava crescendo o Grupo Ferraza, justamente para poder, né, os adolescentes já entenderem isso. Isso é base. Isso começa aí. Mas quem já está na cidade há mais tempo não vai gostar do turismo? Eu acredito que vai. Claro que ele precisa se sentir bem também aí. Tem que se sentir bem aí. Se beneficia, né? Eu só queria dar um exemplo bem simples para as pessoas entenderem, né? Então, o turista não vem aqui para ficar no hotel e no clube. O turista vem aqui para ir na cidade, no restaurante, usufruir do supermercado, né? E até a minha manicure, ela fala, gente, de vez em quando eu atendo do jeito que qualquer lugar do país. Lógico. Vai lá na manicure, quer dizer, então todo mundo sai ganhando com o turismo, né? Com a frequência, e a gente que vem gastar o seu dinheiro aqui em Olímpia, isso gera economia e traz riqueza, não é mesmo? Você quer ver um paradigma, né? Você quer ver um paradigma, desculpa te cortar, mas um paradigma nesse exemplo aí. Eu ouvia, sei lá, 10 anos atrás, que nenhuma cidade iria receber McDonald's se não tivesse 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Nós já temos McDonald's e Burger King, sim, lembra? Então, e aí, na hora que eu falo para as pessoas, lá em Olímpia já tem McDonald's. É verdade. É verdade. Isso aí ficou bem conhecido, né?
Mas isso é bom para a Exatamente. Olímpia, Isso bom para a mesmo. região, né? É isso mesmo. Agora, eu acho assim que para finalizar, não sei que você tenha algo a mais que você queira, esteja interessado em falar, que a gente deixou, esqueceu de falar, eu queria saber agora, olhando para o lado do empreendedor, do empresário, né? Quais os principais alertas e cuidados de quem deseja investir nesse segmento? Então, a multipropriedade, ela está já ascendendo em algumas regiões alertas, né? Então, primeiro um alerta de superoferta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, pessoalmente, acredito que ainda, pelos motivos que eu citei, né, um pouco atrás, é que a Olímpia ainda tem um potencial de crescimento de oferta em multipropriedade em razão de sua localização, do seu potencial de oferta logístico, principalmente aéreo, e o crescimento ainda de movimentação rodoviária. Ou seja, está muito bem localizada estrategicamente. Então, esse potencial de crescimento, essa oferta, tem demanda. Mas existe uma preocupação, primeira coisa que um empresário deve ter, e isso não só no segmento de multipropriedades, mas hoje, falando especificamente de multipropriedade, é se aquela região, como ela está pensando, né, estruturar todas as opções que existem em torno do turismo, e aí a gente está falando de turismo de uma forma bem ampla, e não só da multipropriedade. Por isso que eu citei agora há pouco. A área pública pode muito bem regulamentar de que ninguém faz um novo empreendimento sem entregar novos equipamentos de lazer e entretenimento. Não basta se colocar, ninguém vem para ficar, como você falou, dentro de um quarto, ou só dentro de um parque. E vai querer alternativas. Então, é preciso ter esse cuidado. Outro que já vem melhorando, que o empresário, né, que os investidores, eles ficam muito, a princípio, quem não é do segmento, quem está de fora, acha muito vantajoso a incorporação de um empreendimento no regime de multipropriedade. Vantajoso porque eu vou vender um apartamento, logicamente, né, para 26 pessoas, eu vou ter um resultado melhor, lógico, do que eu vender só para um, mas as variáveis que envolvem esse tipo de segmento são muitas, são 14 para ser mais específico. Então tem 14 variáveis envolvendo esse negócio. O que significa que eu tenho que ter um cuidado, não só com a venda, mas com entrega e com operação, porque é isso que vai fazer esse empreendimento se sustentar. Então hoje, como eu citei já, nós estamos muito preocupados, né, que os investidores que entram, eles não podem ser aventureiros. Quem for aventureiro, começa pelo problema de ter dificuldade de entregar. Quando eu digo entregar, é não conseguir nem levantar todo o empreendimento. E se ele conseguir levantar, operar. Então, lembrando que eu comentei já, estão vindo para o mercado alguns players já com conhecimento em hospitalidade, alguns players, né, como é o caso do Grupo Ferrasa, o caso de outros grupos aqui, aí de Grupo GR, Grupo Natos, vários outros grupos no Brasil, estão criando competências em hospitalidade para fazer essa entrega. Então é uma preocupação muito grande de todos que estão nesse segmento. Porque não é só o número do lucro lá no final. Esse lucro pode se dissolver se você não tomar esses cuidados. Então, uma das coisas que a gente ouve muito no mercado, e é uma preocupação que muita gente já está sabendo, é a alta taxa de cancelamento. Tudo bem, todo negócio tem os seus riscos, tem os seus custos de oportunidade, e eu tenho, né, essas variáveis. Esse segmento tem uma variável de alta taxa de cancelamento, porque tem vários motivos que acabam ocorrendo aí. É uma prestação barata, eu faço uma compra muito na emoção. Então, se isso não se encaixou muito bem, eu acabo fazendo um cancelamento. Tudo está dentro da roda, está dentro do ciclo. Mas a gente precisa se preocupar. A gente pode muito bem melhorar esse modelo de venda. E a gente está procurando fazer isso. Encontrar, né, com muito mais cuidado, encaixar o produto, a oferta, dentro de um perfil do cliente que ele não vai ter interesse em cancelamento. Para que isso reduza, porque isso aumenta custo para todo mundo, né, aumenta desgaste para todo mundo. Então, esses são os cuidados que eu acredito que os empresários têm que ter agora, né, para que a gente continue tendo essa pujança. Esse mercado, como eu comentei já parcialmente, ele cresceu 22% no meio da pandemia. Na verdade, ele cresceu 17% e agora no segundo ano de pandemia, 22%. Então, ele tá em rampa de subida. Muito positivo. Então, a gente tem que cuidar disso. Não podemos achar que está tudo bonito.
Luciana, eu não entendo muito dessa área, mas deixa eu te perguntar. E algum risco de formar aquela bolha imobiliária que nem a gente ouve falar recentemente na China, que teve nos Estados Unidos Sim, também, teve de todos subprime na China. investirem nisso? Hã? Olha, como é um empreendimento, não, no meu entendimento, né, o mercado financeiro olhou agora para esse segmento, né, pelo sua pujança, pelo seu volume e pela segurança que tem a legislação que eu comentei, e está começando a disponibilizar recursos, ainda em valores, né, de custos, né, que a gente considera alto, mas é preço Brasil. Então, isso contribui para poder ajudar o empresário também, né, ter um pouquinho mais de fôlego no seu caixa, no seu fluxo de investimento. Agora, uma bolha é diferente do que aconteceu na China agora recentemente, que ainda está em evolução lá, e aconteceu com o subprime nos Estados Unidos. O que aconteceu nesses dois mercados foram investimentos, né, em mercados inteiros, ou seja, compra apartamento para morar, ou muitas vezes uma grande parte para ir fazer investimento, e aí eu não tenho, né, condição de garantir, laço para garantir que aquele investimento que eu fiz, ou aquela compra que eu realizei, aquele empreendimento paga, se eu vender ele. Não é esse caso. Esse caso é um produto que ele é parcelado, ele tem um valor, né, dividido, como eu comentei. Então eu acho muito difícil ter uma bolha. Pode acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve sobra de multipropriedade lá, pessoas que usaram, cansaram. Teve um mercado que se desenvolveu secundário logo na sequência. O que é o mercado secundário? É vender a fração em segunda mão. Então, isso vai acontecer no Brasil, né? Com certeza. Agora, o Brasil é um mercado muito singular, né? A gente tem muita coisa para crescer ainda nesse segmento de férias. Não, as pessoas ainda, tem muita gente que não viajam, ou grande parte que viaja ficam nas residências, na própria, né, casa de família. Então você tem um espaço de crescimento tanto na hotelaria convencional, como, logicamente, na segunda residência. O brasileiro ainda tem uma cultura de patrimônio, mesmo tendo o conceito de economia compartilhada, mas, né, ele ainda fala, eu quero ter lá para poder passar para o meu filho. Isso, então, isso ainda vai, né, levar um tempo. Nas outras economias mais desenvolvidas, a gente está vendo grandes volumes de jovens, né, os millennials que estão chegando aí, já pagando a sua conta, que não querem ter carro, não quer ter patrimônio, né, ele quer deixar de ter e ser. Isso não é um chavão. Isso não é um chavão. Aqui no Brasil tem crescimentos, por exemplo, de short rental, ou seja, de aluguel de curta duração, vários projetos já em desenvolvimento, onde os casais mais jovens, as pessoas que não querem... Eu não quero ir para uma casa e comprar os móveis, internet, TV a cabo. Eu quero chegar lá, tá pronto. Quero que tenha, inclusive, academia, lavanderia, tudo lá. Então, tem vários projetos já em desenvolvimento nesse segmento. De novo, é questão de compartilhar. E outra coisa, eu quero morar 6 meses num lugar, 1 ano, depois quero mudar para outro. Entendeu? Então, isso vem crescendo nessa esteira aí. Então, eu acho que não tem não corre esse risco por esse motivo, né? E eu posso trocar minha semana para outro destino. Então, esse risco de bolha eu não vejo isso. Tá? Muito bom. E acredito que realmente o Olímpia já não tem como fugir disso, o que fez com que... Eu cheguei aqui em Olímpia em 92, nós estávamos na crise da laranja. Crise da né? laranja. Uma paradeira, o clube era uma coisa bem assim, inicial, e aí a diferença com o desenvolvimento do turismo aqui para toda a cidade foi muito evidente isso, não tem quem acompanha o Olímpia. Impressiona, o desenvolvimento. Mas é interessante. E a gente espera que continue. É interessante. Sustentável, que seja sustentável, que seja consciente, com a responsabilidade social também. E isso é o futuro de todos, de empreendimento, mas que em Olímpia a gente já vê isso, já com essa preocupação e fazendo uma evolução muito grande, um desenvolvimento muito grande do município. E a gente agradece, a todos. Muito obrigado. Os empreendedores, a quem está aqui investindo nisso e fazendo com que as coisas aconteçam aqui, isso é muito importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso que fortalece, né, que seja sustentável, né? Exatamente.
Quer finalizar com alguma outra observação? Bom, Mauro, muito obrigado, né? É importante saber dessa sua preocupação, né? Agradeço muito o convite, estou sempre disponível, né? É um prazer estar aqui conversando sobre esse Muito assunto. obrigada. A gente tem muita coisa, né, que dá para trabalhar em Olímpia, em parceria, né? Parcerias Sim. que podem ser muito pontuais, parceria mais abrangente. Quero deixar aqui, né, um pedido que, se você puder olhar para questões de economia compartilhada, né, quando você tiver oportunidade, tem muitas cidades no mundo, no Brasil, se desenvolvendo nesse segmento, e aí vai para a economia, né, tanto do turismo como para outras economias, mas a economia criativa, ela busca na raiz a vocação local e faz com que isso se desenvolva, né? Eu conheço projetos em Portugal, em vários lugares na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil tem várias cidades se desenvolvendo com economia, né, criativa, e logicamente o turismo, ele é, né, um segmento que contribui muito, é um segmento limpo, um segmento que pode contribuir muito com a região, né? Eu estou à disposição, né, e espero que o pessoal que estiver presente aí, né, tenha gostado, e sempre que Sim. precisar, Só pode me chamar. elogios aqui. Tá? Fiquei observando, só elogios, viu, Luiz Fernando? E eu agradeço demais e espero que isso prospere muito em Olímpia. Faz parte já é a natureza de Olímpia, parece que nunca teve outra forma de renda. E isso vai sempre muito longe, com pessoas competentes, experientes, e é o que a gente sempre conta aqui em Olímpia e espera, né? Obrigado, sucesso Agradeço para você. muito o teu convite e quero desejar muito sucesso também para você e para toda a Ferraza, para todos, viu? E agradeço demais a tua participação e também, se pudermos depois, uma nova oportunidade, falarmos de algum outro assunto que você acha interessante, nós temos aqui essa live, ô Luiz Fernando, não sei se nós chegamos a conversar com você sobre isso, é um quadro que chama-se Eu Quero Saber. Então, Eu os tive essa assuntos são informação, todos isso. diversos. Aí a pessoa pode sugerir, a pessoa mesmo, assim, nossa, tem um assunto super legal para a gente conversar e informar as pessoas de uma novidade e tal, a gente aceita a sugestão e nós vamos desenvolver esse assunto. E a gente sempre deixa todo mundo que está assistindo também sugerir assuntos para a gente poder buscar um Legal. especialista para falar sobre o assunto aqui na nossa live. Então, e o tema desenvolvido aqui hoje é muito importante para Olímpia e região. Saber a forma como que está sendo a preocupação de uma economia sustentável, na parte também de cuidado com o meio ambiente, não é mesmo? Com a sociedade, isso aí é muito importante, as pessoas saberem a forma como que está sendo gerida essa nova forma de investimento em Olímpia, né? E o Sem dúvida. desenvolvimento de Olímpia, né? Sem dúvida. Muito E eu obrigado, agradeço viu? muito, então, e não vai faltar oportunidade, sim. E estou também, se você tem um assunto legal que você acha que dá para a gente fazer uma outra live, para a gente poder falar especificamente daquele assunto, se fique à vontade e a gente vai desenvolver esse assunto aqui também, Tá bom, eu viu? falo com E vocês muito sim. obrigada. Muito interessante, adorei e tenho certeza que todos aqui que participaram também gostaram muito, viu? Obrigado por todos que estavam presentes aí e por vocês. Então, boa noite. Uma boa Boa semana para todos noite, muito nós. obrigada. Tchau, Para tchau. todos nós, se Deus Tchau, quiser. tchau. Abraço, Obrigado. tchau, Um tchau. abraço.